vídeos. Agora sim. Então, vamos lá. Um prazer estar aqui com vocês. Muito bom esse nosso encontro. E eu quero preparar vocês para esse que vai ser um encontro cheio de muita novidade. Preparados? Então, vamos apertar o cinto, porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que vem a ser a primeira chave do workshop As Sete Chaves, mas que, independente do workshop As Sete Chaves, a gente aqui vai falar bastante sobre a natureza que se dá em nossa psique, em nossas células, em nossas almas, antes mesmo da gente nascer. Então, a primeira chave com a qual eu quero aqui estar com você é a chave da entrada na vida. E nós vamos verificar o que é essa entrada na vida desde muito antes do nosso nascimento. Para você ter uma ideia, a entrada na vida termina como uma primeira chave exatamente quando a gente nasce. Então, tudo que vem antes, e nós vamos ver aqui o que é que vem antes, né? Vai falar sobre a nossa estrutura e como, de alguma forma, a gente estabelece uma relação com a vida presente em detrimento, em razão daquilo que a gente viveu na nossa gestação, na nossa concepção, no nosso contato com a placenta, no nosso contato com tudo aquilo que houve lá atrás. Então, eu quero deixar aqui registrado essa ideia. Então, abrindo de uma forma geral, nós vamos falar sobre 7 chaves ao longo desses 7 meses. Este, que é dezembro, nós vamos trazer a ideia, então, do que é a primeira chave de um workshop muito especial e muito profundo, que vai te dar noção de como é que você entrou na vida, qual foi a mochilinha, com que carga você entrou neste planeta. Então, vamos dar uma passeada agora com essa intenção de verificar e saber a força que tem na nossa vida antes de estarmos nesta vida, na vida após o nascimento. Preparado? Então, vamos lá. Nós vamos falar primeiro daquilo que nós vamos chamar de projeto. Isso mesmo. Então, nós vamos falar daquilo que é um projeto que... Aí, nesse projeto, você vai pensar, mas, Miriam, será que é esse fato? Será que eu fui desejado, não fui desejado? Isso importa? Isso tem força? Na verdade, tudo aqui, nesse momento, tem uma importância. Mas aí você vai falar, mas eu não fui desejado, eu vim sem querer, como é que foi isso? Tudo tem uma energia que vai compondo o estado que você foi gerado, o como, o porquê, a força que tem esse estado em que você foi gerado. Então, o quanto foi, por que foi, se você foi assim, uma escorregada, né? Se escapou, como é que isso aconteceu lá atrás, tudo isso tem importância, tem relevância, porque tudo tem a intenção de alguém, a importância que foi dada, e isso carrega você, imprime em você a ideia de foi sem querer, ou não, se eu queria esse filho ou não. Uma coisa você tem que ter clara: se você nasceu, com certeza alguém quis. Não é possível que nem seu pai, nem sua mãe, em alguma instância do ser deles, por mais
que isso não seja consciente. Conscientemente, as pessoas podem dizer, eu não estava esperando, eu não queria, mas para que haja esse nascimento, com certeza, em alguma instância deste ser, você foi desejado. Por mais que isso não seja claro e não tenha uma firmeza na mente desse pai ou dessa mãe. Mas antes disso, qual foi o projeto ancestral, gente? Olha isso. Então, independente, eu estou aqui num campo em que esse pai e essa mãe, muitas vezes, nem se encontraram, porque às vezes eles se encontram tão somente para dar essa luz, para dar essa concepção, para fazer com que você entre na vida. Então, aqui nós estamos num plano que pode ter o que a gente chama de transgeracionalidade. O que é isso? Você vem de algumas camadas, né? Dessa camada paterna, dessa camada materna. E aqui nesse lugar, você pode, sem a menor sombra de dúvidas, estar a serviço dessa transgeracionalidade. Ou seja, eu posso estar fidelizado a questões relativas a heranças genéticas, a heranças da história dos ancestrais do meu pai ou da minha mãe. Eu posso estar conectado e sendo preparado muito mais do que por um pai ou uma mãe, mas por uma história ancestral. E que, de alguma forma, eu respondo por ela sem nem saber. Então, de uma maneira muito inconsciente, eu posso estar fidelizado às vítimas da história do meu pai, aos algozes da história do meu pai, da minha mãe. Eu posso estar numa condição de carregar, de ter cargas, que seria como se eu estivesse associado a um esquecido, a um excluído. Eu posso estar a serviço dessa comunidade de destino que está atrás de mim, antes mesmo do meu pai ou da minha mãe terem se encontrado. Não é interessante? Então, tem um projeto que carrega você desde muito antes, um projeto ancestral, um projeto que, sim, pode ter a carga desse pai e dessa mãe de uma maneira que eles podem desejar ou não você, ter medo ou não, querer ou não, mas antes disso e até antes de um conhecer o outro, você já pode estar a serviço de uma ancestralidade, ou seja, você nasce com uma carga que não é sua, que pode ficar com você por toda a sua vida. Não é interessante? Então, aqui, quando a gente trabalha isso no Sete Chaves, essa sensação ela vai aparecer. Você vai poder ter a ideia de como isso se deu na sua vida. Então, se você mais para frente tiver uma intenção de olhar para essa possibilidade real de fazer parte do Sete Chaves, que é um workshop que vai acontecer dia 21, 22 e 23 de junho de 2024, está aí, né? Estamos quase chegando lá. É importante que você tenha noção da experiência, da grandeza que você vai ter nessa primeira chave. Falando ainda da primeira chave, a gente já teve uma ideia desse projeto que pode se dar antes. Agora, a gente vai falar de concepção, que é aquele momento em que o encontro desse óvulo com esse espermatozoide, né, eles vão se fundir e aqui começa uma evolução rápida. Rápida, e eu repito, muito rápida, porque em 9 meses fazer um ser humano é alguma coisa extraordinária, não é? Então, se dá, sim, de uma forma rápida. Como é que foi esse encontro de almas? Por que que foi? Era alguém aceito no clã?
porque às vezes o clã desta mãe não aceita este homem, às vezes o clã deste pai não aceita esta mulher, e tudo isso está ali envolvido neste momento da concepção que por vezes pode ser lindo, romântico, como pode ser uma coisa extremamente passageira, fortuito, né? Um encontro qualquer, eventual, acidental, causal, ocasional. Quer dizer, ninguém estava esperando que aquilo acontecesse, de repente aparece uma emoção, aparece uma libido, uma coisa extremamente erótica, as duas almas se encontram e às vezes nunca mais se veem. Às vezes nunca mais se veem, e isso está ali. Fez-se um ser humano que começou a se desenvolver. Então, foi sem penetração, foi forçado, foi com amor. Tudo isso vai envolver o seu destino. Quando não, tudo isso já se dá por conta do seu destino. Não é bonito isso? Então, a questão é que a sua entrada depende da sincronicidade, e não só da sincronicidade desse pai e dessa mãe com a sua energia, mas como a ressonância. Então, eu quero dar para você aqui uma ideia de como esse ser humano pode entrar e pode fazer conexão ali com esses que são esses pais. Quando a gente fala que os pais são os pais certos para a gente, aqui é importante que a gente saiba que energeticamente tudo que entra no seu campo é por ressonância. Por isso que a gente fala que primeiro você tem que sentir, viver para que aquilo chegue e entre na sua vida. Da mesma forma, para que uma alma, para que um ser humano se dê ali na entrada da Terra, na concepção, a energia deste pai e desta mãe precisam ser um continente onde caiba a sua energia. Precisa haver uma ressonância neste ponto para que você consiga entrar. Então, não tenha a menor dúvida, estes foram e são os pais certos para você minimamente entrar na vida, entrar na Terra. É lindo isso, e é forte, viu, gente? É forte. Você caberia e passaria a caber só com estes pais na entrada da vida, né? Então, aí os meus pais se deram bem, se separaram, nunca mais se viram, morreram assim que eu nasci, não importa. O grande serviço de trazer você para a Terra está aqui. E foi feito por estas duas pessoas. Então, aquilo que você traz na genética, a inteligência, as programações de doença, as possíveis doenças, tudo que você traz vem destes dois. E aí você pode dizer: estes pais causaram coisas em mim? Não. Estes pais tinham o necessário para refletir o que era seu de ter e de viver. É muito lindo. E dentro do workshop, você vai ter a possibilidade de perceber as questões, as sensações de como essa concepção foi se dada, que encontro foi esse. E aí a gente vai para um instante após, que aí aquele óvulo fica fecundado, vai andando ali pelas trompas, vai mudando de tamanho, até que ele cai ali no útero e ele precisa, gente, nidar. O que é nidar? É poder grudar. Muitas mães, ao longo do processo, né, na tentativa de terem os seus bebês, muitas vezes estas mães não conseguem nidar o seu óvulo. Elas engravidam, esse óvulo é fecundado, as coisas andam, mas esse bebê, este ser, não consegue, este embrião, não consegue ficar ali grudadinho para que ele possa criar o cordão e ir para a vida. Por que será, né? Como que eu sei se eu tenho facilidade, se eu tive facilidade, se eu consegui nidar, se eu não consegui nidar? Se você não nidar fortemente,
você vai ser expelido desse útero e você não teria nascido. Mas aquele momento é um momento muito crucial, que pode dar marcas para a gente com relação à vida da gente até hoje. Então, você na vida adulta, né, você tem uma sensação de chegar nos lugares e fincar presença, estar nesses lugares, perceber que você se sente à vontade, tem a sua cadeira, ou você nunca acredita que você pode confiar, que você pode estar ali, que você pode penetrar e se sentir parte deste lugar. É bem, bem lindo, né? Então, assim, além da anidação, dessa expectativa de ficar bem neste lugar, você também pode encontrar logo após a ideia do cordão umbilical. Esse cordão, veja, por este cordão vem a vida, né? Por esse cordão vem o alimento, por esse cordão vem o oxigênio, por esse cordão vem tudo que você precisa para transbordar e se tornar células diferenciadas que vão gerar os seus órgãos. Neste cordão, você se apoia e cresce. Esse cordão é uma ligação vital do que é que você se alimenta. O que é que vem por este cordão, além do alimento que vai te fazer osso, que vai te fazer sangue, que vai te fazer cérebro, fígado, pulmão. O que é que vem por esse cordão? Será que a gente consegue colocar um filtro neste cordão e poder receber desta mãe o alimento que realmente é o alimento que vai me fazer bem tão somente? Dentro do workshop, existe esse momento em que você, muito profundamente, estabelece uma relação com este alimento e você pode ver o que é para o seu crescimento, desenvolvimento, evolução, e o que não é seu e não te pertence, e que de alguma forma vem através desse cordão e você permite a entrada. E que agora você pode olhar de outra maneira, né? Porque, de alguma forma, ali, do jeito que a gente não podia, a gente estava tão somente se alimentando. Era vital, né? Era vida. E agora a gente pode voltar lá, a gente pode olhar para isso de outra maneira, a gente pode refazer essa entrada na vida. A gente pode botar um filtro neste cordão umbilical. Eu me sinto como? Eu confio, eu desconfio dos alimentos da vida, eu me ligo ao outro com restrição, sem restrição, eu aceito tudo, mesmo que me faça mal, eu sinto segurança nas trocas. Como eu me tornei? Forte, né? A gente também vai falar um pouco nesse workshop do que é a força da placenta. A placenta é o seu ninho, é o seu cobertor. A placenta é aquilo que vai te envolver. Hã? Vai te abraçar, vai ter ali um líquido, vai deixar você sempre protegido. Mas esta placenta, ela é construída por esta mãe para forrar este bebê, para embalar este bebê. E aí a pergunta é: o que te envolve? Como te envolve? O que te envolve? O que está ali conduzindo a sua vida, a sua formação? O que vai penetrando em você, apertando, abraçando você, embalando você, forjando você, e que realmente pode ser da sua mãe. Só para você ter um exemplo, né? Eu tenho, por exemplo, uma paciente que se sente muito, muito profundamente, e sem ser, hein?
mas ela se sente não à altura, não à altura, ela nunca se sente à altura, ela sofre e é perfeccionista demais, exatamente porque não se sente à altura, então sofre, 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 sofre. E aí eu pergunto para você, essa mãe, logo que ela nasceu, essa mãe, ela deu essa criança. Se aí eu te pergunto, será que não era essa mãe que não se sentia à altura de poder conduzir essa vida e poder ser mãe desta criança? Porque aí, esta criança que estava ali dentro, ela é forjada, embalada, abraçada nesse sentimento que é da mãe de não estar à altura. E essa criança pode nascer e permanecer, continuar, ficar com essa placenta em sua vida, achando que ela é assim, que ela é isso. Não é doído, né? Assim, tem pessoas que dentro dessa placenta temem uma coisa de ser expelidas, porque o ambiente é muito ruim, assustador, porque ela sente uma ameaça dessa mãe poder, sei lá, abortá-la, porque a mãe está doente e ela não se sente tendo o alimento devido, enfim, várias são as razões. O que importa é que esta criança, este bebê, este feto, ele pode ter essa sensação de que ele pode ser expelido a qualquer momento. Se ele tiver nesse momento, ele pode engrossar a pele da mão, ele pode engrossar a pele do pé, para que ele possa segurar e não escorregar. Muitas coisas da nossa vida, das nossas marcas celulares, podem vir dessas sensações que vêm, na verdade, de uma placenta, e esta placenta não é exatamente você, mas você pode carregar tudo que tinha nessa placenta como seu. Eu já tive crianças que vieram para mim com um terror, um pânico, uma fobia, um medo que a gente não conseguia encontrar até que a gente foi averiguar o útero materno, como essa criança foi gerada. E ali nós vimos o quanto a mãe viveu vários pânicos, vários terrores. E quando essa criança consegue entender isso, trabalhar isso, nós fizemos todo um trabalho ali, ela fica livre, porque aquilo não era dela, era de uma mãe que estava passando por momentos muito, muito, muito severos de medo, de pânico, de fobia, e isso ficou impregnado nela. Então, a placenta que você foi gerado é uma placenta que merece ser olhada, atualizada, limpa, para que você viva tão somente o que é seu, para que você nasça você e não carregue a placenta que não é sua. Muito lindo, né? E aí, finalmente, essa primeira chave, ela vai ser concluída com o momento do nascimento, e esse nascimento, ele se dará quando você vai mesmo buscar o seu lugar no mundo. Então, você veja, lugar no mundo, lugar mesmo, lugar de espaço. Quando você entra na Terra ali como uma célula que começa ali a se dividir. Quando você vai ampliando o seu tamanho, a barriga da mãe vai ampliando o tamanho, vai ocupando um tamanho na atmosfera. É um lugar no mundo. E quando você sai, este lugar no mundo, esse espaço que você se utiliza, é seu e é devido. E aí muitas crianças nascem sem lugar. É muito interessante. Muitos workshops às 7 chaves já foram feitos, e estes momentos de encontrar o lugar no mundo, eles são momentos interessantíssimos. Já houveram workshops em que ninguém sabe, ninguém sentou no lugar onde estava o nome. As pessoas não tinham uma coerência e uma conexão com o seu estado de identidade.
existiram pessoas que sentaram no lugar de outras pessoas. Então eu pergunto, você nasceu por quê? Você nasceu e teve direito, né? Você sabe que tem um lugar, porque tem crianças que nem sabem que tem um lugar. Elas nasceram, mas elas ocupam o lugar de um irmão que morreu. Elas ocupam um lugar de dar à mãe o que fazer, a importância, uma importância. Às vezes a mãe quer ter um filho porque socialmente ela precisa ter esse filho e ela não quer exatamente um bebê. Então, que serviço, né? A serviço de que você realmente nasceu e que lugar você ocupa? O caminho aqui é você encontrar o seu lugar devido, não o lugar que lhe foi dado, mas o lugar que é seu, porque isso te acalma a alma, te dá uma tranquilidade, te dá uma certeza, te dá uma sensação de bem-aventurança, porque é ali que você tem que estar. E isso aqui não tem preço. Então, o que é mais importante para que a gente saiba com relação a essa primeira chave? É que tudo ali que aconteceu, desde os planos anteriores aos seus pais, até o momento de ocupar o lugar na vida e sair deste ventre e ir para o lugar que é seu na vida, sem dever nada a ninguém, repito, sem dever nada a ninguém, quando você faz essa trajetória, muitas pessoas pensam, mas nossa, não era nada, nem ninguém, um bocado de células, nem sabe, nem sente, não tem cérebro, não vai registrar. Pelo contrário, as impressões, as energias, as emoções, o impacto é num ser humano que ainda não está formado. Então, este impacto é um impacto em uma geleia ainda molinha. E isso, então, se dá na estrutura de um ser humano. E estas marcas ficam em você até que você se ofereça um trabalho bacana, profundo, terapêutico, que possa desinstalar as marcas que você hoje pode ter um começo de compreensão de que não são suas, que foram herdadas deste momento, desde um projeto, de quando você era um projeto, até este momento em que você saltou para fora da Terra e talvez ainda não tenha encontrado, de fato, aquele que é o seu lugar no mundo. Se você estiver no lugar do mundo, você está tranquilo, você está em paz, você respira, você não tem ansiedade, você está no lugar que é seu. E se você sente que traz marcas, movimentos, comportamentos, sensações que você não encontra justificativa aqui, agora, que você já buscou em várias situações, pense nisso. Talvez sejam marcas da sua transgeracionalidade, talvez sejam marcas da sua concepção, do seu cordão, da sua placenta, de tudo que você viveu e que você traz ao nascer achando que é seu, mas que, na verdade, não é seu. Então, todas as marcas podem estar conectadas a esse período anterior gestacional e nascimento. Esta é a nossa primeira chave. Então, é a chave da entrada da vida. Respire. Se você se sentir chamado a saber mais, a conhecer mais, fale com a gente. Workshop As Sete Chaves estará no ar dia 21, 22 e 23 de junho de 2024. Estamos aí já, né? Então, um grande beijo para você, um prazer. Mande esse vídeo para quem você achar que pode ser interessante, que pode tocar o coração de alguém. Um grande beijo, pessoal. Até mais.